Olá a todos! Vamos agora para mais uma aula de saúde coletiva. O tema ainda continua sendo processo saúde-doença, agora a introdução aos níveis de atenção em saúde, porém parte 2. Hoje vamos ver como se organiza a atenção primária à saúde. Só recordando que nós vimos as questões referentes ao processo de adoecimento, que pode ser uma questão biológica, social, também psicológica e também ambiental. No atual momento que a gente vive, que é uma época de pandemia, nós temos claramente uma questão biológica envolvida a partir do vírus que afeta o sistema respiratório de uma forma bem enfática. Temos questões sociais envolvidas, do qual o processo de aglomeração de pessoas pode dispersar a doença, pode aumentar a chance de contágio da doença. Temos questões relativas ao estado mental das pessoas, o nível de ansiedade vem aumentando, das preocupações também. E questões ambientais também estão em jogo, visto que é preciso também estar atento a todo o ambiente que se tem no ponto de vista até mesmo de higiene, para impedir que o vírus se propague cada vez mais. Sendo assim, o objetivo então da nossa aula de hoje são os seguintes: conhecer um pouco mais sobre os níveis de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde e entender as estratégias de como organizar o serviço em tempos de pandemia. Bom, na aula passada nós vimos a questão de várias situações clínicas que podem acontecer, do qual você precisa ter um encaminhamento correto das pessoas para os lugares corretos para ter o atendimento correto. Então, desde o mal súbito que pode acontecer, passando pela dor de cabeça, até a pessoa que quer fazer controle da sua diabetes e até um acidente que pode colocar em risco a vida da pessoa, há um direcionamento correto. E uma das portas de entrada que se tem, no geral, é a questão da atenção primária à saúde, onde se deve ter o quê? Medidas de prevenção para impedir que as pessoas tenham complicações mais sérias e acabem indo parar nos hospitais, superlotando os hospitais. Então, o foco de toda a política de saúde em países que apresentam um sistema de saúde é investir maciçamente na atenção primária à saúde para que ela consiga, então, ser preventiva e promotora da saúde, para que as pessoas vivam bem, vivam melhor e tenham menor chance de ter complicações e depender menos de hospitais. É uma questão também econômica também. O investimento maciço na atenção primária traz muitas economias, porque a atenção secundária, que é dos hospitais, e a terciária, que são dos hospitais especializados, são muito caras. Então, investindo bem na atenção primária, você tem um uso racional dos recursos em saúde. Bom, mas em tempos de pandemia, onde você tem uma doença altamente contagiosa e as pessoas precisam buscar serviços de saúde, como que fica a situação da busca de atendimentos na atenção primária, visto que temos a chance de ter a aglomeração de pessoas? E um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando é justamente essa questão das pessoas estarem juntas e disseminando o vírus, que vai se propagando a uma velocidade muito grande. É preciso pensar numa tentativa de resolver esse problema. As pessoas não podem ficar sem serviço, mas as pessoas também não podem ficar muito tempo juntas, correndo o risco de estar disseminando o vírus e isso chegar a uma proporção que não se consiga mais ter o atendimento adequado nos níveis de atenção. Pensando nisso, é que se faz algumas medidas para se organizar as atividades. E que medidas são essas? Bom, aqui da cidade de Joinville, saiu a Portaria 93 do ano de 2020, emitida pelo Secretário Municipal de Saúde, do qual normatiza o funcionamento do Serviço de Saúde sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville,
durante o estado de emergência internacional decorrente da pandemia do qual a gente está vivendo. E o que diz esta portaria? Informações extremamente importantes, principalmente para a população em geral, para saber aonde se dirigir e ter segurança em meio a este momento de pandemia. No que diz respeito, então, à atenção primária à saúde, o que esta normativa diz? Em seu artigo 1º, ela diz que o funcionamento do serviço de saúde, sob gestão da Secretaria e pandemia, passa a ser normatizado em termos desta regulamentação, no qual diz, em seu artigo 2º, os serviços de atenção primária à saúde estão prestados em duas formas distintas. Diferente da anterior, que é uma forma única, nós temos agora na cidade de Joinville e também em outros municípios duas formas de prestação de atendimento à população na atenção primária à saúde, que é prestado pelas unidades básicas de saúde. Que tipo de serviços são esses prestados? Nós temos agora a unidade sentinela. O que é uma unidade sentinela? São as UBSs, Unidade Básica de Saúde, exclusivamente responsáveis pelo atendimento de demanda espontânea, pessoas que vão procurar o serviço e que apresentam sintomas gripais, como coriza, tosse, mal-estar, febre e dificuldade para respirar. Então, as unidades sentinelas serão aquelas UBSs que vão atender somente estas condições clínicas, além das demais, mas pessoas com essas condições clínicas. Isso por quê? Para concentrar as pessoas em um único local e não deixá-las divididas, né, pelo resto da cidade, podendo, né, estar disseminando o vírus. Então, a unidade sentinela ela vai estar direcionada, preparada, organizada e concentrando essas pessoas que já têm ou há a possibilidade de ter o coronavírus, né, e preservando as demais pessoas que não têm esse sintoma, de contraírem o vírus e espalharem mais e mais. O outro tipo de unidade que nós temos agora, nesse período, é as de referência. São as unidades básicas de saúde responsáveis pelo atendimento da demanda espontânea, pessoas que vão procurar o serviço de prevenção, de controle, compostas exclusivamente por queixas de usuários que não apresentam sintomas gripais. Se eu tenho sintoma gripal, eu vou para a unidade de saúde sentinela. Se eu não tenho sintomas gripais, eu vou para a unidade de saúde referência. Isso é uma medida sanitária para não permitir, né, o cruzamento de pessoas com ou sem vírus e aumentar o risco, né, de uma contaminação comunitária, que a gente diz, né, que vai se espalhando muito rapidamente. Então, a partir de agora, nós temos dois tipos, né, unidade sentinela e unidade de referência. A sentinela vai tratar especificamente de quem tem sintomas gripais, as de referência de serviços comuns, como era prestado antes. E como é que fica, então, esta organização? São unidades que funcionarão como unidades sentinelas, divididas pelos seus distritos. Quais são? Lembrando que a sentinela atende pessoas com sintomas gripais. No Distrito Norte, né, Costa e Silva, Jardim Paraíso 1 e 2, Piraberaba, São Marcos, Vila Nova. No Distrito Centro, Dom Gregório, Bucarém, Baquitas, Saguaçu, Parque Joinville. E no Sul, Ademar Garcia, Edland Jordan, Fátima, Floresta e Jarivatuba. Se eu tenho sintomas gripais e sou de uma dessas regiões aqui, eu estarei procurando estas unidades e não as demais, porque as demais estarão atendendo somente casos de referência, que são os casos que elas estão realmente habituadas. Nesta situação específica de excepcionalidade, essas unidades de saúde estarão atendendo os casos de pessoas com sintomas de gripe. As unidades que trabalharão como unidades de referência, né, que são aquelas cujas pessoas não têm sintomas, né? Daí vai o Jardim Sofia, o Morro do Meio, o Parque do Prá, Rio da Prata, Vila Nova, né? Um conjunto de unidades também distribuídas
segundo as suas regionais, do qual facilita. Se eu moro, por exemplo, na região norte, né, no meu caso, moro no bairro Costa e Silva, né, se eu não tenho sintoma de gripe, né, eu vou procurar, então, a unidade do Bom Retiro, que é próxima. Eu não vou na minha unidade aqui no Costa e Silva, porque ela agora é uma unidade sentinela. Se eu tiver sintoma de gripe, já ao contrário, vou na unidade do meu bairro Costa e Silva e evito de ir na unidade de saúde do Bom Retiro. Então é assim que está funcionando, né, esta organização, respeitando as questões geográficas, né. Daí continua as demais que são, né, no caso de referência, né, pelos respectivos bairros, né, que são todas que vão atender sem os sintomas gripais. Na aula passada eu comentei com vocês também a questão dos grupos terapêuticos, né, que são importantes estratégias para prevenir riscos à saúde das pessoas, né? Que é uma forma de prevenção e promoção à saúde. Porém, gente, grupos terapêuticos implica em aglomeração de pessoas. Como que está agora funcionando a nossa cidade, né? Com relação à realização de atividades coletivas, né? Então, atendimento a usuários, né, quando questionados relatarem, né, ter sintomas do Covid, né, não poderão estar, né, atividades coletivas, né? Seus atendimentos deverão ser feitos, né, com agendamento correto, e a questão da esterilização deve ser feita nos demais locais, né? Também dos profissionais, e fica suspenso todos os tipos de atividades de grupo. Então, infelizmente, em função dessa pandemia, nós não temos como realizar grupos terapêuticos, porque implica em aglomeração de pessoas, né? E uma outra questão importante também, né, que terá atendimento prioritário em unidades sentinelas ou unidades de referência, sempre os hipertensos, diabéticos, as gestantes, né, porque são considerados pessoas em grupo de risco. E na questão da odontologia, o que nós temos? Também temos uma divisão para atendimento sentinela e referência. Então, se eu tenho sintomas gripais e preciso de atendimento odontológico, eu vou nestas unidades aqui descritas. Se eu não tenho sintomas gripais e preciso de procedimento odontológico, eu vou nestas outras unidades aqui. Sempre respeitando essa questão, né, visando não ter a propagação do vírus. E no âmbito do farmacêutico, da assistência farmacêutica, o que nós temos, né? Então, a dispensação de medicamentos não sujeitos a controle especial é mantido nas unidades sentinela e de referência. Acabou sendo mantido nos dois tipos, porque nós temos um fluxo muito grande de usuários de medicamentos, né? Mas algumas medidas são adotadas, né? Como espaço de 1,5 m entre as pessoas que estão na fila para pegar a medicação, evitar a permanência por longo tempo e, nos casos dos hipertensos diabéticos, se existir uma outra pessoa que não tenha essa doença e possa pegar a medicação pelo paciente, preferencialmente essa pessoa deverá ir, né? Então, também segue também todas as normas de higienização e de cuidados que são necessários, né? Com relação aos medicamentos que são dispensados, que são de controle especial, como os antidepressivos, né, medicamentos anticonvulsivantes e demais, segue a ordem, né, conforme a região. Então, no Distrito Norte, Costa e Silva dispensa, Jardim Paraíso 1 e 2, Piraberaba e Vila Nova. No centro, nós temos o Aventureiro, Bucarém e o Caique Vila Paranaense. E no sul, Fátima, Floresta e Jarivatuba. E temos ainda os atendimentos, né, na farmácia escola, que é um convênio aqui com a Univille, onde os atendimentos são realizados de forma prévia por meio de agendamento, né? Então você tem que previamente fazer o agendamento para buscar a medicação. E é um local, né, de cuidados bem especiais, porque atende, por exemplo, pessoas que pegam medicamentos para transplante. E o paciente que tem um transplante de órgãos, ele usa medicamentos que são imunossupressores, reduz a defesa para impedir uma rejeição.
e as defesas, de uma forma geral, ficam comprometidas, né? Então as pessoas são mais propensas a ter algum tipo de infecção oportunista, como a do coronavírus. Então, também um serviço especial vem sendo feito, né, neste local, com o intuito de garantir a segurança e o bem-estar, né, das pessoas lá presentes. Bom, então esta é uma forma que nós temos, né, de controlar, né, de manter uma organização do serviço para impedir, né, que se propague mais, né, esse vírus e ele possa chegar talvez a um número de infecções graves que não seja comportado, né, pelo sistema de saúde, pelos hospitais, né, aqui da região. E ainda com relação à assistência farmacêutica, né, vale destacar ainda, depois eu compartilho o link com vocês, né, uma plataforma que está sendo utilizada para acessos a informações de confiança. Nós temos muita fake news rolando por aí, né? Temos muitas informações desencontradas sobre medicações que devem ser usadas, que não pode, se hidroxicloroquina resolve ou não resolve. Então, numa iniciativa do Sistema Único de Saúde, para garantir informações fidedignas para os farmacêuticos, né, foi criado então essa plataforma, né, focado na questão da atenção básica à saúde e enfrentamento do coronavírus. Então, além das informações sobre as medicações, tem informações sobre saúde de uma forma geral, né, relativas, né, ao controle, né, dessa pandemia, que é extremamente importante para farmacêuticos e para estudantes de farmácia também. E só lembrando, fazendo um link com as outras aulas, né, felizmente nós temos um sistema de saúde que se preocupa com isso. Porque se a gente não tivesse sistema de saúde, né, como que funcionaria, como seria organizado tudo isso, né? Seria realmente uma imensa confusão. Bom, assim chegamos então ao final de mais uma aula de saúde coletiva. Hoje uma aula um pouco diferente, mais específica para a região, para a realidade que a gente está vivendo, né? Mas é, acima de tudo, um bom exemplo, né, para mostrar como que então funciona essa questão da atenção primária à saúde, atenção básica à saúde. Só enfatizando alguns pontos, né? A atenção primária à saúde é essencial em termos de vista de qualidade de vida das pessoas, de prevenção de doenças e promoção à saúde. A atenção primária é fundamental em termos de otimização de recursos, né? Porque o investimento que eu faço pode ter um volume maior de dinheiro, mas o impedimento de complicações de hospitais, né, faz uma economia considerável no sistema público de saúde e garante que investimentos, né, sejam feitos na melhoria de unidades de saúde, hospitais, entre outros. E a atenção primária à saúde é a base, né, de todas as ações e ela precisa ser tratada de uma forma bem cuidadosa. Por isso, então, que criou-se então, essa estratégia de ter as unidades sentinelas e as unidades de referência para separar esse público que nós temos hoje, né, de prováveis contaminados com Covid-19 e pessoas que não poderão estar próximas para não se contaminar, e visando principalmente a continuidade do funcionamento desses serviços, né? Porque se parar o serviço de atenção primária, a chance de a gente ter complicações maiores de outras doenças passa a existir de uma forma bem considerável. E vamos pensar de uma outra forma, né? Os hospitais já estão ficando com bastante pessoas internadas em UTI em função de complicações respiratórias. Se uma pessoa infarta, né, aonde que ela vai ser alocada, né, nesse período tão complicado que a gente está vivendo? Então, mais um motivo para as pessoas seguirem à risca a atenção primária. E, importante também, a questão do bata na porta certa. A população precisa saber aonde se direcionar. E isso é um desafio, né, que eu vou propor para vocês, né, da gente levar essas informações para as pessoas saberem como que acontece, como de fato ocorre, para saber o lugar certo, principalmente agora em época de pandemia, do qual existe essa diferenciação das sentinelas e da referência. Então, os objetivos da aula de hoje, então, saber um pouquinho mais sobre a atenção primária à saúde, principalmente, e saber como é feita organizações em casos excepcionais, como a gente está vendo agora, certo? Verifiquem se tem alguma atividade no ambiente virtual, qualquer dúvida, entre em contato, ok? Um abraço e até a próxima aula.